Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Quando o Lucas pediu para eu estar ministrando nessa noite, logo o Senhor, Ele me trouxe à memória um livro que eu finalizei a leitura há pouco tempo, chama O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá. E a palavra que eu vou trazer aqui nessa noite para compartilhar com a igreja, ela é baseada em um capítulo desse livro. Nossa leitura em Deuteronômio, capítulo 32, a partir do verso 9. A palavra do Senhor vai dizer assim: Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles. Protegeu-os como a pupila de seus olhos. Como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou. Nenhum deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos do campo. Nutriu-os com o mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiro, de carneiro e de bodes de Bazã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Aqui no capítulo 32 de Deuteronômio, ele é conhecido como Cântico de Moisés. E esse capítulo ele foi escrito ali no final da jornada do povo de Israel pelo deserto. Ele foi escrito um pouco antes de Moisés morrer e daquele povo adentrar na terra prometida, adentrar em Canaã. E Moisés aqui, ele vai fazer uma recapitulação histórica da relação que Deus teve com o povo de Israel durante esse tempo. E ele destaca aqui, nesses versículos que nós lemos, os momentos de fidelidade de Deus para com o povo, os momentos de proteção de Deus para com o povo, os momentos de provisão que Deus deu àquele povo. E Israel, ele tinha saído do Egito, tinha passado no deserto por 40 anos, e agora Israel estava acampado às margens do Jordão, prestes a entrar na terra prometida. Só que ali no meio daquele povo existia uma geração inteira que não tinha conhecido o Egito. Existia uma geração inteira que não tinha conhecido a escravidão. E aquele povo, ele estava de certa forma um pouco vulnerável, porque apesar da experiência que eles tiveram de dias muito difíceis no deserto, aquele povo ele ainda era fraco. Aquele povo ainda era inexperiente e aquele povo ainda dependia da orientação de Deus. E aqui nesse versículo que nós lemos, é interessante a gente notar que Moisés ele usa aqui o simbolismo da águia. E ele usa a águia porque na época aquele povo conhecia muito bem sobre as aves. Então, quando Moisés ele traz uma figura sobre a águia, foi fácil do povo entender o que ele queria dizer com aquilo. Foi muito familiar para o povo. E para nós podermos entender também o que Moisés quis dizer com isso, a gente vai precisar conhecer um pouquinho sobre a águia. No versículo 11 que nós lemos, disse assim: como a águia No versículo 11 diz: como a águia que incentiva os seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. Quando uma águia ela tem os seus filhotes e ela precisa ensinar esses filhotes a voar, ela coloca os filhotes nas asas e sai voando com eles, com os filhotes em cima das asas. E chega uma hora que ela está lá voando, ela bate as suas asas para cima, os filhotes caem
E no susto, esses filhotes aprendem a voar. É assim, é muito simples. Mas nem sempre acontece assim. Porque às vezes, os filhotes eles não conseguem voar na primeira tentativa. Então, na primeira vez que a mãe vai lá, coloca os filhotes nas asas e solta eles, eles não conseguem voar. A mãe águia corre desesperadamente, pega esse filhote de volta e leva ele de volta para o ninho. Então, quando ela percebe isso, nossa, meu filhote não conseguiu voar. Ela corre, pega ele e leva ele de volta para o ninho. E pouco tempo depois, ela vai repetir esse processo novamente até que o filhote aprenda a voar. Muito simples. E é muito interessante a gente aprender isso, porque isso leva a gente a refletir uma coisa muito importante, que no momento em que a mãe águia, ela joga os filhotes para cima, ela está exigindo desses filhotes uma maturidade. Naquele momento que a mãe, ela percebe que os filhotes, eles não estão maduros o suficiente, ela pega eles de volta, mas ela exige deles uma maturidade. E nesse momento, igreja, não tem como fingir. Imagina, tipo, os filhotinhos lá, se eles fossem conversar igual a gente. Ah, porque eu já sei voar. Mas na hora do vamos ver, não tem como fingir. Então, ou ele consegue voar ou não. E se ele não conseguir, ele vai voltar para a estaca zero. E quando a gente volta para esse versículo, eu aprendi que Moisés ele usa essa expressão da águia para se referir àquele povo, porque era chegado um tempo em que o Senhor ele precisava de uma certa maturidade do povo de Israel. Como a gente leu aqui, até o presente momento, Deus tinha feito de tudo por aquele povo. Deus alimentou aquele povo, Deus protegeu aquele povo, Deus guiou aquele povo, mas chegou um momento em que o povo precisava atingir um nível de maturidade maior. E o povo de Israel passou por isso, e nós também estamos suscetíveis a passar por isso. Só que quando isso acontece com a gente, não é legal. Quando a gente tem tudo na mão e de repente a gente tem que se virar sozinho, não é legal. Quando a gente tem uma coisa fácil e de repente o fácil se torna difícil, não é legal. É um momento em que causa uma certa crise interior na gente. É a mesma coisa quando a gente acaba o 3º ano do ensino médio. Para quem tem o privilégio de só estudar, quando você acaba o 3º ano do ensino médio, e aí? Você precisa assumir uma responsabilidade maior. Porque até então você só ia para a escola. Até então você faltava quando você bem entendesse. Se você tivesse doente, você faltava. Se você, hoje eu acordei tarde, você faltava. Mas chega um nível na nossa vida em que a gente precisa atingir uma maturidade maior. E às vezes, quando começa a acontecer algumas coisas na nossa vida, a gente até começa a pensar: se Deus fez, por que Ele vai parar de fazer agora? Será que Deus está me rejeitando? Mas se isso passa ou já passou pela sua cabeça, esse pensamento precisa ir embora hoje, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente acaba culpando Deus, achando que Deus nos rejeitou só porque Ele nos jogou para cima. Só porque Ele está querendo exigir um nível de maturidade maior. E isso vai resultar em nós uma estagnação no nosso crescimento. Porque no momento em que eu murmuro, no momento em que eu questiono a Deus, eu volto de volta para o ninho. Eu volto à estaca zero. Isso vira um ciclo vicioso na nossa vida, porque o Senhor Ele vai nos pegar de novo no ninho. Vai nos levar para voar, vai nos lançar. Aí eu vou reclamar de novo. Aí o Senhor vai me pegar de novo, vai levar para o ninho. E isso vai virando um ciclo vicioso, onde a gente vira expert em murmurar. Então eu queria que você prestasse atenção nas áreas da sua vida. No que você é bom quando chega uma dificuldade? Você é bom em enfrentar? Em falar assim, não, chegou mais uma, mas eu vou para frente, eu vou enfrentar? Ou você é bom em murmurar e falar, nossa Deus, de novo, pelo amor de Deus? Preste atenção, porque isso revela muito sobre o seu interior, sobre quem você é por dentro. E nós precisamos crescer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12,
vai dizer assim: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. E esse versículo é muito interessante, porque ele revela para nós um princípio muito importante no mundo espiritual, que é que nós não podemos permanecer na infância para sempre. A gente precisa deixar de ser aquela criança birrenta que não aceita que cresceu. Vocês já viram alguma criança assim? Tem uma história que eu ouvi de uma mãe que ela estava muito preocupada com seu filho de 25 anos, porque ele não queria crescer. Aí essa mãe foi e levou esse menino ao hospital e falou para o doutor, doutor, meu filho não quer crescer. E aí o doutor não estava entendendo nada, né? E falou para ele, mas por que você não quer crescer? Ele falou assim, doutor, é porque ninguém me falou que junto com o crescimento chegavam os boletos também. Exige amadurecimento. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui uma criança que tomou mamadeira até os 7 anos. E aí quando a pediatra falou assim, mãe, você precisa tirar a mamadeira dessa criança. Já tá grande, tomando mamadeira ainda. No dia que a minha mãe falou, você não vai mais tomar mamadeira, eu parei de tomar leite, nunca mais tomei leite. Uma criança birrenta que não aceita que cresceu. Então a gente precisa deixar de ser essa criança birrenta que não aceita que cresceu. E em todos os casos, no início do amadurecimento, parece algo ruim. Parece ser ruim. Porque o amadurecimento, ele nos tira da nossa zona de conforto. Mas depois que a gente deixa a nossa meninice, depois que a gente cresce, a gente fica agradecido por isso. Eu não sei se já aconteceu alguma situação na vida de vocês em que você olha e fala assim, nossa, mas eu fazia isso? Graças a Deus eu cresci, sabe? Às vezes eu vejo alguns adolescentes no shopping falando alto e gritando e brincando. Aí eu falo, nossa, eu fazia isso, que vergonha. Graças a Deus eu cresci. E voltando aqui para o texto em que a gente leu, o povo de Israel, ele precisou deixar a meninice. O povo de Israel precisou amadurecer. Antes, aquele povo estava voando sobre as asas da águia. Mas chegou um momento em que Deus jogou eles para cima e a fase do amadurecimento começou. E aquele povo, ele passou por várias mudanças. A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre essas mudanças. Mas eu imagino que na cabeça deles pode ter passado alguma coisa sobre quem é o Deus que eu conheci então. Porque está tudo mudando e quem é esse Deus sobre quem eu ouvi falar? Será que esse Deus está mudando também? E talvez isso passe pela nossa cabeça em alguns momentos da nossa vida. Mas a palavra, ela nos dá certeza de que o nosso Deus é imutável. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então o que a gente precisa entender, e o que aquele povo também precisou entender, é que nesses momentos, por mais que a gente pense que Deus mudou, Ele não mudou. Mas uma coisa é revelada para nós, que nós precisamos mudar. E às vezes, se a gente não levar um empurrãozinho de Deus, a gente vai ficar estagnado para sempre. Quando o povo de Israel ele sai do Egito, eles se encontraram ali numa situação um pouco complicada. Eles saíram do Egito e foram para um deserto. E ali naquele deserto não havia como eles plantarem, não havia como eles obterem o seu alimento. Primeiro, porque a terra não era fértil. Então não tinha como plantar. Mas mesmo que a terra fosse fértil, aquele povo estava em constante mudança. Então não fazia sentido eles realizarem uma plantação aqui hoje, sendo que amanhã eles continuariam o seu caminho. Eles não teriam tempo de colher aquela plantação. Então eles começam a se questionar. E eu imagino que
eu e você também faríamos isso. A primeira coisa que eles começaram a se perguntar: beleza, a gente saiu do Egito, mas o que nós vamos comer? Se eu não posso plantar, porque eu estou em constante movimento, porque a terra não é fértil, o que eu vou comer? E o que Deus fez nessa situação? Em Êxodo 16, diz assim, a partir do versículo 14: quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: esse é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então, durante 40 anos, o povo que não podia plantar, o povo que não tinha morada fixa, um povo que estava peregrinando pelo deserto, ele foi sustentado pelo Senhor. Durante 40 anos, aquele povo estava sobre as asas da águia. Porém, quando a gente lê lá em Josué, capítulo 5, versículo 12, no dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Aquele povo, quando entra na terra prometida, no momento em que eles entram, o maná cessou. Isso foi como se eles tivessem recebido uma mensagem do Senhor dizendo: olha, enquanto vocês não tinham meios para se sustentar, eu fiz isso por vocês. Mas agora vocês têm uma terra fértil. Comecem a trabalhar. E isso não significava que o Senhor não estava mais com ele, mas significava que o Senhor estava exigindo um nível maior de maturidade daquele povo. Significava que o Senhor tinha jogado eles das asas. E a partir daquele momento, eles tiveram que começar a se esforçar para poder conseguir a sua própria comida, porque o maná não caía mais. E onde a gente vê isso na nossa vida espiritual? Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas se não, vai acontecer ainda. Que a gente passa por alguns momentos em que a gente está em um nível de relacionamento com Deus que parece ser um nível diferente. É aquele nível de relacionamento que o Senhor ele fala com a gente em todos os momentos. Não sei se vocês já ouviram falar quando alguém fala assim: eu vou abrir a Bíblia aqui para ver o que o Senhor fala comigo. Um versículo aleatório. E aquele versículo aleatório que cai é exatamente o que você precisava ouvir. Um momento em que todas as vezes que você vai na igreja, o Senhor usa uma pessoa para falar diretamente com você. Então é um nível assim em que o Senhor ele está constantemente falando. E em todos os lugares, eu vou numa conferência, o Senhor fala comigo diretamente, fala o que eu precisava ouvir. Mas aí, do nada, da noite para o dia, começa um outro período da nossa vida, que é um período que parece que a fonte ela secou. Um período em que na igreja ninguém mais é usado para falar comigo. Um período em que quando eu leio a Bíblia, parece que é sempre a mesma coisa. Parece que nada de novo acontece. Um período em que a gente sente como se algo tivesse faltando. A gente sente como se a promessa que o Senhor lançou um dia sobre a nossa vida, ela simplesmente tivesse morrido, porque eu não vejo mais as coisas acontecerem. E parece que a gente sai de um tempo em que a nossa fé, ela estava firme em Cristo, de que a nossa vida era avivada, para um momento de aparente seca, para um momento onde nada mais faz sentido, para um momento em que a gente olha e fala assim: mas cadê? Cadê o Deus que me ouvia? Cadê o Deus que me encontrava nas madrugadas? Cadê o Deus que falou que ia fazer isso? Cadê? A gente passa por um período de aparente seca. E nesse período de aparente seca, parece que a gente não é suprido pelo silêncio de Deus. Que a gente não é sustentado quando Deus não fala. E o pior de tudo é que nesses momentos corre o grande risco do nosso coração acabar se fechando. E você sabe por que isso acontece? Porque chega uma hora na nossa vida em que o Senhor ele sacode as asas e ele nos lança para que a gente aprenda a voar.
para que a gente amadureça, para que a gente cresça. E a partir desse momento, assim como o povo de Israel passou a fazer, nós também precisamos aprender a trabalhar pelo nosso próprio alimento espiritual. E trabalhar pelo nosso próprio alimento espiritual é muito mais difícil do que a gente só ficar sentado esperando receber o maná. Porque exige esforço. É maravilhoso a gente chegar na igreja e Deus usar alguém para falar com a gente. É maravilhoso a gente ir numa conferência e a gente falar assim: nossa, essa palavra foi todinha para mim. É maravilhoso na hora da ministração do louvor falar: nossa, mas foi exatamente o que eu precisava ouvir. Mas o Senhor, Ele quer levar a gente para um outro nível. Porque mais maravilhoso do que tudo isso é comer o pão assentado na mesa com Jesus. Melhor do que receber uma palavra de alguém é ter acesso direto ao Pai. O véu do templo se rasgou, igreja. E é hora da gente cavar mais fundo. É hora da gente estudar mais. É hora da gente meditar mais. Porque nós temos livre acesso ao Pai. E o Pai tem coisas para nos entregar à mesa. Sabe, quem senta na nossa mesa é quem é importante para nós. Pensa na casa de vocês. Vocês não colocam qualquer um na mesa de vocês. Quem senta na nossa mesa é quem é importante. E os maiores projetos, eles são entregues à mesa. Os sonhos são entregues à mesa. Os destinos são entregues à mesa. As direções são dadas na mesa. Então o Senhor, Ele quer que a gente atinja um nível maior de maturidade e que a gente volte para a mesa. Amém? E não foi somente na parte da alimentação que o povo de Israel teve que enfrentar algumas mudanças. Em Deuteronômio 29:5 diz assim: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto suas roupas e sandálias não se gastaram. Depois da ministração de ontem aqui, eu fiquei pensando, coitada das mulheres naquele tempo, né? Porque se fosse hoje, algumas iam ficar doidas, porque eles usavam as mesmas roupas e as roupas não se gastavam. As mulheres iam ficar doidinhas porque a gente quer cada vez mais, né? E a palavra nos diz que eles usaram as mesmas roupas durante todo o período no deserto, 40 anos. Eles calçaram os mesmos calçados durante todo o período no deserto. E nem as roupas e nem os calçados se desgastaram. O Senhor, Ele protegeu aquele povo durante o tempo no deserto. E a Bíblia também vai nos dizer que quando eles entram na terra prometida, essa proteção cessa. Porque eles tiveram que passar a confeccionar suas próprias sandálias, tiveram que passar a confeccionar suas próprias roupas. E na nossa vida espiritual, a gente também passa por momentos assim. A gente vive alguns períodos com Deus que parece que a gente é inatingível. Porque o Senhor, Ele nos cura, o Senhor, Ele nos usa, o Senhor, Ele prospera nas nossas vidas, a gente não passa por prova, a gente não passa por nenhuma tribulação. E parece que a nossa vida ela só está crescendo. A gente fala, nossa, agora finalmente, só estou indo, só estou crescendo. Mas chega o dia que o Senhor, Ele sacode as asas. E a gente precisa atingir um novo nível de maturidade. E nesse momento, é como se toda a tribulação que a gente não passou viesse em cima da gente de uma vez. É como se viesse leão e urso pra gente matar de uma vez. E eu venço uma guerra aqui, quando eu viro pra cá já tem outra pra eu vencer. E começa uma coisa que a gente olha, de um lado tem luta, do outro lado também, e você nem sabe mais o que fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Isso não significa que o Senhor, Ele te rejeitou. Isso significa que o Senhor, Ele está colocando um degrau a mais para você subir. Isso significa que o Senhor, Ele quer que você cresça. O Senhor, Ele está balançando as asas para que você atinja um nível de maturidade maior nele. E o fato de o povo de Israel ele ter que passar a confeccionar suas vestimentas, a ter que confeccionar os seus sapatos, não significava um abandono. Significava um nível a mais. E o Senhor, Ele
Ele quer que a gente atinja esse nível a mais, porque é Ele quem nos dá a maturidade para vencermos a batalha. Então, se você estiver diante de uma batalha, se sinta feliz, porque Deus está te dando maturidade para isso, amém? Em Êxodo capítulo 13, versículo 21 a 22, diz assim: o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Uma outra coisa que mudou na vida daquele povo foi a forma como Deus manifestava a direção para aquele povo. O Senhor guiava eles pelo deserto, de dia por meio de uma nuvem, de noite por meio de uma coluna de fogo. Porém, no momento em que eles chegam em Canaã, a história também muda. Josué capítulo 3, do versículo 2 ao 4, vai nos dizer isso. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Quando eles chegam em Canaã, eles não tinham mais a nuvem e eles não tinham mais a coluna de fogo. O Senhor instruiu Josué a dizer àquele povo que agora eles deveriam seguir a arca que era carregada pelos sacerdotes levitas. Então antes, eles seguiam uma nuvem, eles seguiam uma coluna de fogo que era sobrenaturalmente trazida por Deus. E agora eles tinham que seguir a homens. E na nossa vida espiritual a gente passa por uma situação semelhante. Porque Deus, Ele também muda a forma quando Ele manifesta a direção para nós. Também para que a gente amadureça. A gente passa um tempo na nossa vida em que o Senhor, Ele começa a falar com a gente de diversas formas quando a gente precisa de alguma direção. E Ele traz aquilo muito claro. O Senhor traz direção para a gente em visão, em sonhos, em palavras proféticas, de forma sobrenatural. Você fala assim: nossa, mas ninguém sabia que eu precisava dessa direção e o Senhor usou fulano e aconteceu isso e eu sonhei com isso. É de forma sobrenatural. Mas chega um tempo em que novamente parece que a fonte secou e a gente fica sem direção sobrenatural. A gente tem o grande problema de achar que Deus, Ele só está fazendo quando coisas sobrenaturais acontecem. E a gente deixa de ver o agir de Deus nas coisas simples do nosso dia a dia. E é bom receber o direcionamento de Deus de forma clara, de forma sobrenatural. É maravilhoso. Sabe, quem aqui não queria ter uma nuvem de dia e uma coluna de fogo para poder seguir? Eu gostaria. E eu acredito que você também sim. Mas a gente acaba agindo com uma certa infantilidade quando a gente quer somente ver o sobrenatural acontecer. O Senhor, então, Ele nos lança das asas dEle para a gente aprender a ouvir Ele dentro do nosso coração. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é maravilhoso ouvir a direção de Deus de forma clara. Mas enquanto Deus trouxer esse tipo de direção sobrenatural sobre a nossa vida, a gente não vai crescer a ponto de aprendermos a ser sensíveis à voz do Espírito Santo. A gente precisa aprender a ouvir o Senhor no simples. Porque vão chegar algumas situações nas nossas vidas, irmãos, em que o Senhor, Ele vai falar somente dentro do nosso coração. Ele não vai usar ninguém para falar com você. Ele não vai mais te dar visões em sonhos. Ele quer que você pare e escute o que Ele tem para te dizer. Sabe, é como se às vezes a gente agisse assim. Aí em casa o Lucas falou assim, ó, não anda muito porque você vai sair da câmera. Mas me perdoa. É como se às vezes o Senhor falasse assim pra gente, ó. Siga nessa direção. E a gente vai seguindo. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E aí a gente chega na frente de uma escada.
Aí, não precisa mudar não, que eu já vou voltar. Aí a gente chega na frente de uma escada. E aí a gente fica assim, fica parado. Aí a gente fala, não, eu só vou sair daqui quando de forma sobrenatural o Senhor falar comigo. Mas será que o Senhor não está falando com você no seu íntimo? E às vezes a gente age dessa forma, a gente fica estagnado ali. Até de forma sobrenatural o Senhor descer com uma coluna de fogo e falar com a gente. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em 1 Reis, capítulo 19, quando o Senhor fala com Elias. A partir do versículo 11, saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Sabe, tem momentos em que sim, o Senhor ele vai nos mostrar a direção de forma sobrenatural. Mas tem momentos em que o Senhor ele sussurra a direção nos nossos ouvidos. E sabe de uma coisa, igreja? Só ouve o sussurro quem está perto o suficiente. Quão perto você está do Senhor? Será que você tem nessa noite buscado por direções sobrenaturais? Ou é chegado o momento em que você parar e falar assim, não, eu preciso ouvir o sussurro. Êxodo capítulo 13, do 17 ao 18. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Quando um novo convertido vem para a igreja e a gente começa a falar sobre batalha espiritual, esse novo convertido às vezes nem entende direito. Primeiro porque eles não estão acostumados com o mundo espiritual. E segundo porque no início da nossa caminhada cristã, a gente é poupado de algumas batalhas. Deus ele nos poupa de algumas batalhas. E assim aconteceu com a nação de Israel. Mas assim como o Senhor poupou essa nação no início dessa caminhada, Ele nos poupa até que a gente tenha uma maturidade suficiente para enfrentar batalhas. E a nação de Israel, ela sai do Egito sem conhecer a guerra. Mas quando eles entram em Canaã, era necessário que eles pelejassem contra os inimigos daquela terra. E isso ensina a gente que diante da guerra não é hora de desanimar. Diante da guerra não é hora da gente parar. Não é hora da gente murmurar. Porque quando estamos diante da guerra, revela para nós que nós estamos prestes a alcançar um outro nível espiritual. E o que você escolhe nessa noite? Você escolhe lutar na guerra ou você escolhe voltar para o ninho? E se você está pensando, não, eu vou voltar para o ninho, porque no ninho é mais confortável, eu te encorajo a sair daqui nessa noite com forças para lutar. Eu te encorajo a sair daqui nessa noite com forças para lutar, porque o Senhor deseja levar você para um nível maior. A gente entendeu aqui que o Senhor ele deseja nos lançar das asas para que a gente atinja um nível maior de maturidade espiritual. Mas falar aqui é muito bonito. No dia a dia, quando todo esse processo começa a acontecer com a gente, e coincidentemente ou não, acontece tudo de uma vez, assim como aconteceu com o povo de Israel, parece que Deus está nos abandonando. Parece que Deus está nos rejeitando. Imagina a situação daquele povo. Aquele povo tinha o maná, aquele povo tinha roupa, tinha calçados, aquele povo ele era guiado em todos os passos, aquele povo era protegido das guerras.
E agora, de repente, tudo foi por água abaixo. De repente, o sustento dependia do próprio esforço físico. De repente, as roupas dependiam do próprio esforço físico. De repente, a direção não era mais de forma sobrenatural, mas eu tinha que ser guiado por homens que carregavam a arca. De repente, eu precisava lutar contra o meu inimigo. Queria chamar o louvor. E como a gente relatou aqui no início, ali no meio daquele povo, tinha uma geração inteira que não tinha conhecido a escravidão lá no Egito. Eles não sabiam o que era o Egito, eles não sabiam o que era viver cativo, eles estavam acostumados somente a andar nas asas da águia. Números capítulo 14, do 2 ao 4. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem nos dera que tivéssemos morrido no Egito? Ou quem nos dera que morrêssemos nesse deserto? E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Quando aqueles espias voltam de Canaã, 10 deles desanimaram todo aquele povo. Quando eles falaram das dificuldades e quando eles falaram dos gigantes que eles teriam que enfrentar para poder conquistar a terra. E sabe o que aquele povo fez? Aquele povo chorou e murmurou. Quando o povo chegou ali, a promessa já estava diante deles, igreja. Eles tinham visto o cuidado de Deus no deserto. Eles tinham visto a provisão diária do maná. Eles tinham visto as roupas e as sandálias que não se desgastavam. Eles tinham visto a nuvem, a coluna de fogo. Mas quando Deus sacudiu as asas, em vez de confiarem, eles murmuraram. E por causa dessa postura, o Senhor, Ele fez uma declaração para aquele povo. Ele falou que aquela geração não entraria na promessa. Só Josué e Caleb que puderam atravessar. Os demais morreram no deserto. Mesmo depois deles terem experimentado diversos milagres, eles morreram no deserto. E sabe o que a gente aprende com isso? Que quando nós estamos perto da promessa, não garante que a gente vai viver essa promessa. Só estar perto não garante que eu vou viver. Porque muitos ali preferiram a segurança da escravidão no Egito. Preferiram os desafios que tinham no Egito do que enfrentar um novo desafio para atingir a terra prometida. Muitos ali, eles preferiram voltar para o ninho do que aceitar um nível de maturidade maior e voar, assim como Deus queria. E muitos sentem um sentimento de rejeição vindo da parte de Deus. Mas sabe de uma coisa? O sentimento de rejeição é uma das coisas que Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter. Porque o próprio Jesus experimentou rejeição. Isaías 53:3. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Mas o pior sentimento de rejeição não é quando o homem rejeita a gente. Porque quando o homem rejeita a gente corre para o colo de Deus. Mas e quando parece que Deus nos rejeitou? Para onde que a gente corre? Quando a gente olha a situação e está tudo diferente, a gente fala: Deus, e agora? O Senhor está me rejeitando, o que eu vou fazer? E em Hebreus 5, a Bíblia diz que Jesus, em sua condição humana, passou por um tratamento de Deus e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mas no sofrimento, ele foi aperfeiçoado por Deus. E quando Deus, ele nos leva nas asas da águia, ele quer provocar isso em nós. Um amadurecimento para que a gente seja aperfeiçoado. O Senhor, ele usa dessa situação para despertar em nós uma resposta para Ele.
Então acontece com a gente o mesmo que aconteceu com Jesus. Nós somos aperfeiçoados pelas coisas que sofremos. Qual resposta que você tem dado para Jesus durante o seu sofrimento? Será que a resposta que você deu para Jesus até hoje durante o seu sofrimento foi murmuração? Na hora em que Deus ele ensina a gente a voar, além dele nos dar maturidade, o Senhor ele ensina a gente a viver a nossa vida cristã sem a necessidade da gente ser carregado no colo igual um bebê. Ele faz isso para a gente começar a reconhecer o tratamento que Ele tem nas nossas vidas. E assim como a águia, que em certos momentos ela provoca os seus filhotes a voar, o Senhor Ele também conduziu Israel a esse lugar de amadurecimento. No deserto eles tinham um cuidado imediato de Deus, mas em Canaã, o Senhor Ele chamou aquele povo para um novo nível. E não era abandono, era crescimento. Deus ele não retirou a presença dele daquele povo, mas ele mudou a forma como essa presença era experimentada. Deus ele não retirou a presença dele da sua vida. Talvez ele só tenha mudado a forma como você experimenta essa presença e você não percebeu ainda. Ele ensinou aquele povo a depender não só do que vinha do céu, mas a ter a fé ativada, a ter coragem, a ter obediência, porque de nada adiantava eles entrarem na terra prometida sem fé, sem coragem e sem obediência. E é exatamente assim, igreja, que acontece comigo e com você. Às vezes Deus muda a forma como Ele age nas nossas vidas, de forma repentina, e a gente pode até sentir falta daquele cuidado de Deus, do cuidado imediato, do cuidado visível que a gente tinha antes, do agir sobrenatural. A gente pode até sentir falta sim, mas isso não significa uma rejeição. Significa que Deus está nos promovendo a um nível mais alto. Ele nos chama a voar mais alto. Ele nos chama a usar as asas que Ele mesmo nos deu. Sabe, é hora da gente sair do ninho e começar a usar as asas que Ele nos deu. Nas asas da águia, o Senhor Ele nos leva ao amadurecimento. Quando Ele nos joga, Ele nos leva ao amadurecimento, para a gente não ser eterno dependente, mas para que a gente seja capaz de herdar e conquistar as promessas que Ele tem para nós. E se no deserto Deus nos sustenta com o básico, com o maná, com a mesma roupa que não se desgasta, em Canaã Ele nos chama para viver o extraordinário. Em Canaã Ele nos chama para desfrutar de uma terra fértil. Não era só mais o maná, era uma variedade. O Senhor nos chama para algo extraordinário. E hoje o Senhor Ele nos chama a não temer a mudança. Sabe, talvez você esteja diante da sua Canaã e você vê que você precisa enfrentar os seus inimigos, e isso cause medo. Porque antes o Senhor lutava por mim, mas agora eu? Quem sou eu para enfrentar os meus inimigos? Mas sabe de uma coisa, igreja? Se o Senhor Ele retirou o maná, é porque Ele tem frutos melhores para nós colhermos. Se o Senhor cessou a coluna de fogo, se o Senhor cessou a nuvem que dava direção, é porque Ele está nos dando discernimento. Sabe, nós não precisamos mais da nuvem nos guiando, porque o Senhor sussurra nos nossos ouvidos a direção. E se Ele nos tirou do ninho, é porque Ele vê capacidade em mim e em você de voar. Queria que você se colocasse de pé nesse momento, fechasse seus olhos. Sabe, talvez nem você veja em você a capacidade de voar, mas é chegado o momento em começar a bater as asas.
É chegado o momento de entrar em Canaã. É chegado o momento de parar de olhar para trás. Sim, Deus fez coisas grandiosas, fez. O Senhor providenciou o maná, providenciou. O Senhor providenciou minha vestimenta, providenciou. O Senhor providenciou minha direção, sim, e glória a Deus por isso. Mas o Senhor exige de nós um amadurecimento. O Senhor exige de nós cavarmos mais fundo. Eu não preciso transformar. Sabe, a gente não tem estatura suficiente para adentrar em Canaã se nós não estivermos posicionados firmemente na rocha. Cuidando de mim, e no mar alto não vou. Do que adianta entrar em Canaã, olhar a terra fértil e não fazendo mais nada? O Senhor, Ele quer nos despertar nessa noite. Tem uma nova Canaã preparada para nós. Mas é hora de abrirmos os nossos olhos para podermos confiar naquilo que o Senhor tem feito. Confiar que mesmo diante de uma situação em que parece que o Senhor está abandonando e rejeitando, nós precisamos retirar isso do nosso coração e crer no novo que Ele tem preparado, e crer que Ele está nos jogando das asas, crer que Ele vê essa capacidade em mim e em você. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que nesse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Neste momento, abra sua boca e comece a falar ao Senhor. Qual área da sua vida você precisa aprender a voar? Em qual área? Em qual área você tem reconhecido que o Senhor está te lançando das asas, mas porventura você ainda tem medo? Porventura você tem alguma insegurança? Comece a ser sincero com o seu Pai nesse momento. Porque o Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa noite para nos alertar, mas também para nos curar. O Senhor, Ele nos cura do nosso medo de voar. O Senhor, Ele cuida das nossas asas que estão machucadas. O Senhor está cuidando. E eu declaro sobre a tua vida que você vai voar para as promessas que o Senhor tem. Você vai voar para um novo amadurecimento que o Senhor tem te chamado. Você vai voar para começar a cumprir aquilo que está estagnado, aquilo que está parado, aquilo que você não vê mais saída. Você vai dar um passo de fé nessa noite e falar: Senhor, eu quero aprender a ouvir o seu sussurro. Até hoje eu estive estagnada esperando um mover sobrenatural, mas eu entendo nessa noite que o Senhor está sussurrando. Eu quero me sentar à mesa nessa noite para receber os melhores conselhos. Eu quero me sentar à mesa nessa noite para receber a melhor direção. E não somente nessa noite, mas que o assentar à mesa se torne um hábito diário na nossa vida. Quantas vezes nós negligenciamos a presença, nós negligenciamos a mesa. Mas que a mesa se torne um hábito diário. Que o direcionamento do Senhor se torne um hábito diário. Que nós possamos entender o agir de Deus nas coisas simples da vida. Que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, assim como Elias, num suave sussurro. O Senhor, Ele sussurra aos nossos ouvidos a todos os momentos, igreja. Deserto, isso vai passar.
Por isso eu desistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a terra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que neste deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Pai, nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, Deus. Pai, que o Senhor passe aí pelo nosso meio nesse momento, Jesus, e encontre aqui, Pai, corações dispostos a entrar na terra de Canaã, Pai. Corações que agradecem pelo que o Senhor fez no passado, mas que entendem o nível de maturidade que o Senhor está exigindo de nós a partir de agora, Pai. E entendem um nível maior de relacionamento com o Senhor que precisamos ter para isso, Pai. Senhor, venha sondar o nosso coração, Pai. Venha sondar os nossos desejos mais profundos, Pai. E venha ajustar, Senhor. Ajustar os nossos desejos àquilo que o Senhor deseja. Ajustar as nossas vontades à vontade do Senhor, Pai. Que o nosso caminho seja reto e íntegro diante de Ti, Pai. E que nós possamos, Pai, aprender a voar, Pai. Porque nessa noite o Senhor nos lança, mas o Senhor, Ele cura as nossas asas machucadas. E o Senhor nos lança para os nossos propósitos. O Senhor nos lança para poder cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, aplauda o nome do nosso Deus.